Oi, gente, é nóis! Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Que legal, minha esposa é calminha até para falar. Eu sou, meu ritmo é lento. Lento, 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 lento. Estamos aqui nós mais uma vez para aprendermos japonês. Nihongo. Nihongo, língua japonesa. É isso que nós queremos compartilhar com vocês. Usando os nossos tempos de Japão, que nós temos bastante tempos de Japão, só para constar, né? A vida inteira Vida inteira? Exagerou, né? Caiu! caiu. Caiu o calendário aqui. Vai ficar assim mesmo. Vamos, no meu caso, é quase a vida inteira. Eu tenho 31 anos de Japão e você? 25? Oh, então alguma coisa de japonês a gente sabe, né? Estamos nos esforçando para isso. Ok. Então vamos lá, vamos para o nosso editor de texto aqui que nós vamos ver um tema. O tema de hoje é uma coisa assim diferente, porque é uma letra, é um kanji. Andi, ideograma japonês, bora lá. Muito bem. Aqui, ó, esse daqui é o tema. Como que lê isso? O que significa isso? Que desenho é esse? É uma caixinha em cima de uma mesa e tem uma cadeira aqui, ó, que coloca embaixo da escrivaninha, tá vendo? Deu para imaginar? Uma caixa em cima de uma escrivaninha, tem uma cadeira que você joga embaixo. Ela tá rindo aqui, ó. Tá estragando nossa gravação. Meu Deus, quanta criatividade! Quanta imaginação, né? Meu Deus. Primeiro, o que significa? Ou mais. Ou mais. O máximo. No máximo, você vai ver, quando a gente começar a usar aqui, vocês vão entender o porquê que eu coloquei esse significado ou mais. Mais. Se vocês não sabem, vão ficar sabendo agora. No japonês, os kanji tem duas maneiras de ler. Uma chamada kunyomi e outra é chamada onyomi. Geralmente, o kunyomi é a maneira japonesa de ler assim. Ele sempre tem, a maioria das vezes, ou ele se lê sozinho, ou ele tem o kurigana no final. Ele coloca, tem um hiragana no final da palavra ou do kanji. E ele dita o significado do kanji, certo? Exatamente. E sai ou mo é o onyomi e esse é a leitura chinesa. Então, geralmente, ele é colocado na palavra que tem dois kanjis. Então, aí ele assume esse tipo de leitura. Sai ou mo. Vamos para os exemplos que vai ficar mais fácil de entender. Partiu. Então vamos lá, dê o primeiro exemplo para nós. 世界で最も高い山はエベレストです。 Muito bem. Sekai é mundo. Então, no mundo, né? Esse daqui tá para no mundo, entenda assim, por favor. Motomo é o maior, o mais, o mais. Mas o quê? Takai. Takai é alto. Yama é montanha. Então, no mundo, o mais alto a montanha, a gente vai falar sobre isso. Esse é o tópico, por isso que aqui tem a partícula wa, Everest desu. Ou seja, nós estamos afirmando que é o Everest, O Monte Everest. o Monte Everest. E se quisesse colocar de uma maneira bem melhor, e até melhor assim, a gente teria que colocar aqui. Aí, ó, tá vendo aqui, ó? Tá pensando. Tá pensando, nosso computador tá pensando. Everest-san. Não é o nome da pessoa. Não é o nome da pessoa. Assim também se lê San, quando a gente coloca o nome da montanha. Por isso que aqui a gente fala Fuji-san. Fuji-san é a montanha Fuji. Não é o senhor Fuji. Não é O kanji é outro, é montanha. montanha. Então, a tradução é: a montanha mais alta do mundo é... O Monte Everest. Muito bem, tentei colocar um monte aqui também. É, porque você colocou Yama lá em cima. Tudo bem, então nós vamos colocar aqui, a gente faz tudo na hora, edita pouca coisa, porque editar é uma coisa que dá trabalho, a gente não gosta muito. Ah, dá risada, né? Ah, que isso pareceu, assim, sabe, coisa de preguiçoso, né? Mas a gente tá aqui bem empenhado em ajudar vocês a aprender o japonês e ele dá uma fora dessa, né? Mas tudo bem, vamos seguir, né? Tá certo, né? Pelo menos eu sou autêntico, né? Palavra de cautela. Não confundir com essa outra coisa aqui que parece mais fácil, motomo, mas tem um significado totalmente diferente.
Quando é esse kanji, significa razoável, plausível, lógico. É um adjetivo que pode ter esses significados. Tem um exemplo aqui embaixo. Então, o meu amor, que tem a pronúncia melhor do que a minha, vai falar para vocês. 一応、もっとも、vou repetir. 一応、もっともなことに聞こえたよ。 Muito bem, né? Então vamos por parte. Primeiro, ichio é o seguinte. Ichio, né? Ichio, esse daqui, ichi significa um. O vem do verbo odiro, que é corresponder. Então, a primeira maneira de corresponder, assim, a primeira coisa que eu faço, né? A primeira coisa, então, significa mais ou menos isso. Aqui eu traduzi a princípio, Sim. mas faz sentido. Motomo é o que a gente está aprendendo agora, por ser um adjetivo da forma na, aqui tem a partícula na. Koto é uma palavra de apoio, e essas palavras pareceram aqui, kikoeta, né? Conseguir ouvir. Conseguir ouvir. É o verbo kikoeiro, que é conseguir ouvir no passado. Então, eu consegui no passado ouvir. Então, ao pé da letra significaria, a princípio, conseguir escutar como algo razoável. Mas numa tradução mais livre, que eu gosto de fazer, a princípio parecia razoável. Indica a mesma coisa, transmite a mesma ideia, está tudo certo. A gente tem uma certa liberdade para fazer as traduções, não tem? Temos, perfeito, claro. Tá certo? Então, não confundido o moto de cima, motomo de cima, com o motomo de baixo, nós vamos ver outras palavras com kanji que nós estamos Vamos considerando. voltar pro original, né? Esquece esse motomo que ele ensinou agora e volta pro original, certo? Certo. Tem algumas palavras aqui que são muito usadas, né? Saiko, O máximo, o mais alto, saite, o mais baixo, o fundo do poço. sayaku, O pior, o fundo do poço, mais fundo do poço ainda. saizen, O melhor, o meu best. saigo, Aquele último da fila. saiteki, O mais apropriado, aquela pessoa ideal. moyori, O mais perto. Viu? Todas essas são escritas com o mesmo kanji aqui. Ó. Então, todas elas começam com esse kanji, como vocês estão vendo aqui. Quando a palavra começa, como que chama, né? É sufixo não, prefixo. É um prefixo que significa o mais. aê! E se a gente for ver bem aqui, ó, o kanji que complementa, ó, aqui, ó, Faz todo sentido, gente. Kanji é vida. alto, esse kanji é de baixo, esse kanji é de ruim, esse kanji é de bom, esse kanji é de atrás, esse kanji é de apropriado, esse kanji é de yoru é uma coisa meio difícil. Perto? Não, não Achegado? é perto, é passar, passar, né? Yoru? Ah, então eu errei. É tipo passar por lá, né? Quando a gente fala assim, o Ah, kasa no ie ni yorimasu, yote. Ah, então eu vou esse passar. Yoru. Isso, esse yoru. Naruhodo. Naruhodo. É isso, Naruhodo é isso mesmo, tá, gente? Ah, A só gente. podia ser isso mesmo. Ah, tá, entendi. Passar na casa da mãe é esse Yori aí, né? Preciso Sim, passar, né? exatamente. Legal. Então vamos para os exemplos, que os exemplos são as partes. Eu lembro do DJ Djalma Jorge, é antigo, ninguém vai saber disso, né? Meu Deus. Hai, exemplo. Kono chocolate wa Ninguém tá saiko vendo da. ainda, ninguém tá vendo ainda. じゃあもう一回読むね。このチョコレートは最高だ。 Ou seja, kono é este, chocoreto é chocolate. E por que a gente está falando do chocolate ou deste chocolate que eu não tenho na minha mão, infelizmente, a gente usa a partícula "wa" para dizer que este é o assunto e que nós queremos dizer isso a respeito deste assunto. Olha, muito bom. Saiko. Saiko é uma palavra muito usada. É o máximo. Isso é o máximo. Isso. Aqui no Japão tem uns chocolates que são o máximo. Eles são 72% e tem outro que é 86. 86%. Tem um com mais de 90. Esse não dá, não. Isso, eles não. É saudável, É mas saudável. você acostuma. No começo você acha ruim, depois você ama. Mas a gente só come aqui de 72%, né? A gente não pega É do chocolate doce, não. porque
tá ali no meio termo, né? Não é amargo como os outros, nem tão doce quanto. Mas serve para Tá música. ótimo. Sendo chocolate. Ok. Vamos para a próxima frase aqui, ó. Por favor. 最低な恋をして曖昧に終わるんだ。 Isso daqui é uma frase de uma música que eu vi na internet. E o cantor chama isso daqui, ó, Mir. Não sei se é homem, se é mulher, eu nem escutei a música, devia ter escutado, né? Eu sou o máximo, Watashi Saikoda! 最高反対じゃない？ Vamos lá. Saitei é o pior, né? Então aqui, como saitei é um adjetivo, tem a partícula na, porque é um adjetivo na forma na. Koi é relacionamento amoroso, tá? Koi é relacionamento amoroso. A palavra, ou melhor dizendo, a partícula o está aqui para dizer que esse daqui é o objeto desse verbo aqui, que é o suru, realizar, na forma T. Ok. Muito bem. Aimai é vago, abstrato, sem saber onde começa, onde termina, né? Por isso é aimai. E o aru significa terminar. Esse N aqui, na verdade, eu fiquei sabendo, eu estudei, Você descobriu? descobri, é o no, só que como o japonês tem preguiça de falar o no inteiro, ele coloca só o N. Sério? Isso, então, Olha, eu não sabia. então, Curiosidade boa. então seria o aru no da, que Ah, esse no dá uma ênfase maior ao que a gente está afirmando. o Arundá. O aru da, Ah, nesse sentido. Por isso, a tradução dessa parte da música ficaria: tive o pior relacionamento, eu coloquei entre aspas amoroso, acho que todo mundo sabe. Esse relacionamento acabou de maneira vaga, abstrata, sem eu muito saber onde começou, onde terminou. E foi assim que essa cantora, ou cantor, começou a música dela, ok. ok? Nós não somos cantores. Vamos pra frente. Não pede pra gente cantar aqui, não. Não Hum. seria uma boa ideia. Próxima frase. 最悪な、最悪なこの春をずーっと僕は忘れないだろ Muito bem. Sayako também é o pior. É o pior. E olha só, esse aqui também é um trecho de uma música de um cantor chamado Moriyama Naotaro. u. Esse eu gosto. Você gosta? Sim, tem a música Sakura dele que é muito linda. É verdade, né? Sakura. E canta não, Não, tá canta não, aqui. canta não, canta não. Essa música eu vi na internet, o trailer dela, e é uma história de amor, né? Muito bem. Sayaka é o pior. Então, como ele está aqui com o na, a gente sabe que é um adjetivo na forma na. Muito bem. Tem dois adjetivos aqui no Japão, né? Da forma na e da forma ni. Esse daqui é da forma na. Konoharu. Haru é primavera. Esta primavera é uma primavera específica. Não é qualquer primavera. É a primavera específica. O que aconteceu nessa pior primavera específica que ele teve? Então, aqui, por isso, tem a partícula o. Zuto significa sempre, constante. É esse sentido. Boku. Boku é eu para os homens. Os homens costumam falar boku, mas a mulher falar boku não fica bonito, não. Watashi. Watashi. Mas homem pode falar watashi também. Exatamente. Mulher não pode falar boku, não, tá? É. Então, como nós vamos falar sobre eu, a partícula A está aqui, e wasurenai daro, ou seja, eu não vou esquecer. Wasureru é o verbo esquecer, está na forma negativa, por isso wasurenai daro é uma flexão da desinência da no futuro, ou no convidativo, que eu não vou esquecer. Hum. Pergunta, professor. Ai, ai, Sensei, vou fala te lá. colocar na saia justa. Meu Deus. Sayaku, saite. Os dois foi traduzido como pior. Tá. Um é o pior no sentido de no fundo do poço de ser o mais baixo, e o outro é o pior no sentido de ser ruim. Por isso que o Hum. kanji está aqui, ó. Kanji de ruim e o kanji de está mais baixo. Hum. Né? E tem uma coisa interessante. Esses dias eu estava na fábrica. Eu trabalho em fábrica ainda. Meu chefe ia chegar atrasado, né? Aí na reunião lá falava assim, o chefe vai chegar atrasado porque o carro dele deu panco. Panco Hum. é furou o pneu.
Aí ele chegou lá na fábrica 11 horas, e ele, como ele é meu chefe, ele veio me trazer uns papéis que a gente tem que medir a temperatura agora para entrar na fábrica, né? Aí eu falei, né? Panko atai renda, né? Ou seja, panko furar o pneu é muito trabalhoso, dá muito trabalho, né? Aí ele falou, não, panko sayaku da. Sayaku. Sayaku usa muito nesse sentido mesmo, É o de pior, a coisa mais ruim que podia me acontecer nesse dia foi eu furar o meu pneu. Nem era carro dele, era, carro da firma? não, era da Daisha. Daisha é o carro que a gente pega emprestado quando o nosso carro está renovando. Aqui tem, no Japão tem o Shaken, que é a vistoria de 2 em 2 anos ou 3 em 3 anos que tem que passar. Aí o órgão lá federal, o governo, do governo, não sei se federal, municipal, ele vistoria para ver se o black está funcionando, se a luz está piscando, o piscar-piscar está funcionando, se tá Essas tudo, coisas. essas coisas. Se pode rodar sem problema nenhum, se não vai dar nenhum acidente, nem nada, Exatamente. né? Mas Sayaku realmente se usa também bastante. Quando acontece uma coisa ruim, eles falam Sayaku. Muito bem. Vamos para o próximo exemplo, então? Ok. Então, vamos lá. 日本語を学ぶために最善を尽くしていきます。 Muito bem. Aqui é uma palavra mais positiva, né? Ok. Nihongo, idioma japonês. O, a partícula, indica que esse daqui é o objeto do próximo verbo, que no caso seria manabo, aprender. Aprender o quê? A língua japonesa. Tameni é uma expressão que significa para aprender a língua japonesa. Saizen é melhor, best. Ou, inclusive, isso aqui é bom. Saizen Otsukusu é uma expressão que os japoneses usam para dizer que está dando o seu melhor. É verdade, é muito Né? bonita essa expressão. É, Saizen o tsukushimasu. é bem bonita, bem polida, né? E É. aqui, só a única diferença que tem aqui, esse verbo tsukusu, ele está na forma T, mas com o verbo auxiliar ikimasu. Ikimasu. Ou seja, Ir. exatamente, transmite a ideia de você ir fazer alguma coisa. Continuidade. Continuidade. Ah, Dá a ideia de que... transitivo. Não Não complica. vou complicar, a gramática não é meu forte. Não, passa a ideia de que você tem vontade de fazer aquilo e você vai fazer com garra, com afinco. E vai continuar até o fim. Isso. Ok. Tá certo? É um verbo auxiliar que... Saizen o tsukushite ikimasu. Isso. É um pouquinho mais do que Saizen Tsukushimasu. Você simplesmente está falando que você vai dar seu melhor. Então, Saizen Tsukushite ikimasu, a partir de agora eu vou dar o meu melhor. Dá mais ênfase. Dá mais um. Né? Então, a tradução, conforme a gente discutiu até agora, né, é essa daqui. Vou dar o meu melhor para aprender o japonês. Legal, vamos lá, gente. Vamos dar o nosso melhor aí, hein? Mais uma frase que eu tirei de uma canção. 最後の雨に濡れないように。 Eu gosto muito dessa expressão nurenai yoni, né? O yoni no final. Numa linguagem assim, que transmite nosso desejo de que aquilo não aconteça ou aquilo aconteça. Né? É bem bonito, bem poético. É Bem verdade. poético, né? Então, Saigo é o último, que está lá no final. Lembra que esse daqui, o Go, é atrás, né? Então, o que está mais lá atrás. Saigo no Ame, então a Ame é chuva. A chuva que aconteceu mais recentemente. A última A chuva. última chuva, né? Ni, nurenai. Nurenai é não molhar, né? Nurere é o verbo molhar, nurenai é não molhar. Ione. Então, eu estou falando o meu desejo de não me molhar com a última chuva. Foi assim que o cantor Nakanishi Yasushi começou a música dele, que inclusive chama-se Saigo no Ame. Interessante. E é interessante esse yoni, é como se fosse, né, você mostrando o desejo e às vezes fazendo uma oração, né, um pedido. Também, é muito usado em orações, né? É. É bem interessante, né? Seiko shimasu yoni, eu desejo que você tenha sucesso. E Naorimasu yoni. eu desejo que você se cure. É bem bonito mesmo, né? É bem bonito mesmo. Então, a tradução é para não me molhar com a última chuva. E eu coloquei aqui o me
entre parênteses, porque no japonês não tem pronome oblíquo. Eu me tornei, você se tornou, não tem esse me, se, entendeu? Então, Entendi. pelo contexto e pelo verbo ser transitivo ou intransitivo, a gente define se tem ou não tem esse pronome oblíquo na tradução, tá certo? Só E na nesse tradução. caso, tá entre parênteses, ele tem ou não tem? Não, ele não tá aqui, né? Porque ele é simplesmente molhar. É molhar, não dá. Na verdade, se você não ouviu o resto da música da frase, não dá pra saber se é ele ou se é outra pessoa, né? Ou se é o chão que se molha também, né? O chão. Pior, né? É Exatamente. verdade, não dá pra saber o que que tá molhando, né? Só com Exatamente. essa frase, é verdade. É verdade. Tá molhando alguma coisa, não se sabe o quê, certo? É interessante. Bom, então vamos lá. Próxima frase. 言語能力を鍛え直すのに最適の方法は? Muito bem. Essa frase eu tirei de um site que fala sobre aprender outras línguas, outros idiomas, tá certo? Então vamos por parte, porque essa daqui talvez seja uma linguagem um pouquinho mais difícil, tá bom? Primeiro, Gengo é idioma em geral. O português é um Gengo, o japonês é outro Gengo, o alemão é outro Gengo. Ok. Noryoku, engraçado, isso aqui, o primeiro kanji é o kanji de cérebro. E o segundo kanji é o kanji de força. Então é força cerebral. A gente traduz isso como Como? capacidade. Capacidade, ok. Capacidade mental. Tá vendo? Kanji é vida, gente. Kanji é vida, vida não serve. A gente demora uma vida para aprender mesmo, né? Não, é que se você entende o significado, assim, de cada uma, é mais fácil. Ah, para, vai. Ai, desse jeito a gente não vai ensinar ninguém. Vamos pra frente, vai, vai. Ai, aqui tem um verbo difícil, que é do verbo kitaeiro, e mais o verbo naos. Então vamos por parte. Kitaeiro é quando você vai desenvolver ou vai treinar alguma coisa. Então, por exemplo, kinniku ou kitaeiro. As pessoas que querem desenvolver os músculos, que kinniku é músculos, usa esse mesmo verbo. Hum, Desenvolver, treinar. Então, para a gente treinar a nossa capacidade de aprender uma língua, seria só kitaeiro. Mas aqui tem o naosu. do Então, que tá é na osso ficou um só. ficou um só. Então, adquire os dois Sentidos. significados desses dois verbos. Naosu significaria consertar. Então, para consertar a maneira de eu desenvolver minha capacidade de aprender idiomas, Tá. tá certo? Aqui tem a expressão noni, que é a mesma coisa que esse tameni aqui, só que é numa linguagem um pouquinho mais simples em japonês, tá certo? Então, para eu desenvolver, não, consertar a minha capacidade de desenvolver, não, vamos lá, Desenrolou, vambora. Pensa. calma, para eu consertar o desenvolvimento da minha Minha capacidade capacidade de, de língua, de linguística, no isso, caso. capacidade linguística, Saiteki, o mais apropriado. Ho é maneira. Wa tá aqui que é esse wa tá aqui e termina com ponto de interrogação, porque é uma maneira que o japonês usa para levantar uma pergunta sem usar aquele ka, né? Na verdade, a frase completa seria o nan desu ka, né? São. Aí eles cortaram no a, levantaram a entonação, o a, e aí fizeram uma pergunta. Exatamente, né? Ok. Então, muitas vezes acontece isso, e até no português a gente suprime algumas coisas que a ideia fica subentendida, É, né? no dia a dia, Hum. é cortando. Então, a tradução disso ficaria: a melhor maneira de treinar a sua capacidade de aprender um idioma, pergunta. A melhor maneira de treinar a sua capacidade de aprender um idioma. Na verdade, isso aqui é o título de um artigo que tinha na internet, né? Ah, tá. Mas esse o a não daria como se a gente estivesse perguntando, então não seria qual a melhor maneira? Sim, mas Qual é o o qual qual não não tá está aí? aqui. O qual não está aqui. Qual é a melhor maneira, né? Exatamente. Se fosse o qual, teria que estar assim, né? Nan desu ka? Falta um N aqui embaixo, né? Aham. Tá, entendi. Mas Então, provavelmente tá cortado apenas.
E subentendido no A, eu imagino isso, né? É a maneira que eu entendo. Nami desu ka? Né? Então Nami desu aí ka? esse é o correto, né? Sim, aí seria qual a melhor maneira? Ok, entendi. Mas estava assim, eu traduzo assim. Ok, sensei. Última frase. Moyori no eki wa doko desu ka? Muito bem. Moyori é mais perto. Mais perto, né? No eki, eki é a estação. Então a estação mais perto não, a estação é mais perto, né? Não é porque a estação é perto, não existe perto em português, né? Não. A estação mais perto, aí tem a partícula wa, porque a gente está falando sobre a estação mais perto, do Kodeska, ou seja, onde? Onde é a estação mais próxima, ou mais perto? Olha só, se eles aprenderem bem essa frase, chegar no japonês e perguntar, o japonês vai olhar, olha, você sabe bem japonês, Isso moyori é bonito. ajuda bastante, né? É, Porque português, ou português não, brasileiro aprende Ichiban Chikai. mas tá certo. Também tá certo, né? Que Tá certo. Chikai é perto e Ichiban é o primeiro. Então, qual que é o primeiro mais perto? Não, mas o japonês usa Faz sim. sentido, faz Faz sentido. sentido sim. Chiban chikai e ki wa doko desu ka? Aqui apenas está numa fraseologia mais bonita, mais polida, um pouco mais, né? Exatamente. É questão de polidez, só isso. Amor, Sim, tô triste. por que você tá triste? Acabou! Ah, acabou. 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 Eu vou ficar. Não, Sinceramente, eu fico ansiosa, né? Será que eu vou acertar? Será que eu vou errar, né? Então, quando a gente termina, dá aquele alívio, assim, ufa, conseguimos mais um. mas a gente faz isso por uma boa causa, né? Para ajudar quem quer e às vezes quem precisa, quem necessita aprender um pouco de Sim, japonês. a gente já passou muito perrengue aqui com nossas famílias, a gente sabe o que é não saber a língua, né? Então, podemos ajudar, né? Assim vai, né? Feliz é aquele que ajuda os outros. Então nós vamos ficando por aqui e antes de a gente se despedir, não, depois que a gente se despedir, eu vou passar a vinheta de novo, tá certo? Ok, mata né, minasan. O genki de. Mata né!